segundo informações do jornalista Roberto Nascimento, com um momento conturbado no esporte, alguns técnicos já foram oferecidos, sugeridos para a diretoria do Leão daqui para frente no ano. Como, por exemplo, o técnico Felipão, tá? O Felipão que o seu último trabalho foi no Atlético Mineiro em 2024, recentemente também foi especulado no Santos para talvez uma função de um diretor ou algo nesse sentido, algo que ele fez e até que bem lá no Atlético Paranaense, mas depois acabou assumindo o time, né, na equipe principal e chegou até a final da Copa Libertadores da América. Dá para dizer que foi a última boa temporada de fato do Felipão na sua trajetória e um momento que parecia que ele ia aposentar, que nada, né? Após deixar o Grêmio, ainda foi para o Furacão e depois contratado pelo Atlético Mineiro, onde não conseguiu dar jeito naquele time de 2023. Eu gosto do Felipão, acho o nome experiente, mas que também é muito caro. Nessa faixa aí de 700 a 1 milhão de reais mensais, na informação do Roberto Nascimento, ele pontuou isso muito certo, que esses técnicos oferecidos, eles têm um padrão salarial maior do que historicamente, ou pelo menos recentemente, o esporte vem desembolsando. Uma outra opção também que foi oferecida, não foi o Antônio Oliveira não, foi o Vanderlei Luxemburgo, técnico de 72 anos de idade. Seu último trabalho foi o Corinthians em 2023 e tem, digamos, um certo carinho da torcida do esporte pela sua passagem em 2017. Naquela ocasião, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, no total pelo esporte, ele realizou 34 jogos, com 11 vitórias naquele momento. Houve uma possibilidade de renovação, enfim, acabou que não ficou em 2018 e só foi trabalhar novamente em 2019 no Vasco da Gama. Recentemente, ele também foi especulado no Santos, técnico hoje com 72 anos. Fernando Diniz, também mais um nome que foi sugerido. Gosto do Fernando Diniz, mas acharia uma contratação perigosa para esse momento. Por quê? O Fernando Diniz ele tem essa característica de um jogo bem jogado, né? Um toque de bola, uma equipe que consegue sair jogando, que tem jogadas mais perigosas. E isso, querendo ou não, leva um tempo. Os trabalhos do Fernando Diniz, que eu lembro dele assumindo um time na metade do ano, pegando para dar sequência, não foi legal. Tá? No São Paulo, em 2019, ele até conseguiu maquiar um pouco aquele finalzinho, só que aí sim, o trabalho dele bom, bem feito, foi em 2020. No Atlético Paranaense também ele teve alguns momentos interessantes em 2018, mas porque começa a temporada logo de cara no Atlético. Demorou para engrenar, mas basicamente ele fez o time que acabou sendo campeão da Sul-Americana e no Fluminense aí sim tendo um trabalho maior de longo prazo. Gosto do Diniz, mas não acho que é um técnico o certo para esse momento da temporada do esporte. Você pode deixar a sua opinião concordando ou discordando de mim. E completando aquela informação do jornalista Roberto Nascimento, de 4 técnicos oferecidos, já falei do Felipão, do Luxemburgo, do Fernando Diniz, agora é a vez do Ramon Dias, argentino, 65 anos de idade, que deixou o Corinthians, né, nessa temporada, após 26 jogos neste ano, com 5 derrotas, 14 vitórias e 7 empates. Eu confesso para vocês que fiquei meio assim surpreso, tá, com essa demissão. Não era um Corinthians que vinha arrasando na temporada, acho que não era assim, foi eliminado na Libertadores, também na Sul-Americana ainda não venceu, mas eu não sei, eu acho que o Corinthians ele talvez acabou se precipitando, né? Acho que um técnico que há pouco tempo atrás vinha bem, sendo campeão paulista, no ano passado tirou o time de uma situação delicada. Eu gosto, tá? Gostei do Ramon Dias nesta terceira, né, aparição no futebol brasileiro. Ele até foi contratado pelo Botafogo em 2020, mas não estreou. E em 2023 também esteve no Vasco da Gama, antes da sua passagem também lá em São Paulo. Outros clubes que ele já treinou, como por exemplo a seleção do Paraguai, o Al Hilal, que mais? O River Plate também, na temporada de 2013, mas também um técnico caro que recebe acima de R$1 milhão. E uma curiosidade, tá? Em uma enquete realizada pelo portal meusport.com, a torcida acabou elegendo um nome que seria basicamente o favorito para substituir o técnico Pepa. 3 nomes foram citados, como por exemplo, o Fernando Diniz ficou na primeira colocação com 451 votos, o Eduardo Batista na segunda com 140 e o Ramon Dias em terceiro com 93. O Antônio Oliveira, 25 votos. Então, sendo o Fernando Diniz o favorito
e o Eduardo Batista, o segundo colocado. O Eduardo, que hoje está livre no mercado, 53 anos de idade, após uma passagem boa no Novo Horizontino, onde ele ficou 2 temporadas completas. Isso aqui no futebol brasileiro é uma raridade tremenda. A sua última passagem no esporte aconteceu em 2018. De lá para cá ele rodou em vários clubes, alguns até, assim, com respeito, mas pequenos, né? Como por exemplo o CSA, o Mirassol, o próprio Novo Horizontino, outros na Série B, igual o Vila Nova e o Remo, que estava na Série C, mas conseguiu dar um salto na sua carreira, conseguiu pelo menos um bom trabalho, treinando o Novo Horizontino. Hoje com 53 anos, apesar de ser um bom técnico, acho que não seria a minha primeira escolha. Caminho de buscar um novo treinador gringo. Olha, vou trazer aqui as opções em nosso vídeo e você pode ficar à vontade na seção de comentários. O primeiro deles, do argentino Mariano Sosso, técnico de 43 anos de idade, que inclusive treinou o Sport na temporada passada, treinador que está livre no mercado após rescindir o seu contrato no News Old Boys da Argentina. É um técnico que troca muito de clube, né? Se a gente pegar de 2022 para cá, foram já 5 equipes de 3 países diferentes. Depois que deixou o Sport, ele esteve no Alianza Lima, com 12 jogos apenas, e agora no News Old Boys, entre 2024 e 2025, somou 10 aparições. Tá aí um técnico que, para mim, não deveria ter sido demitido naquele momento da temporada, onde, no meu entendimento, faltou muita paciência com o Mariano Souza e acabou sobrando demais auxiliar. E outro gringo, esse para mim seria o meu favorito dentro da realidade financeira hoje do esporte, é o uruguaio o Paulo Pesolano, 42 anos de idade, técnico que aqui no Brasil treinou o Cruzeiro, foi campeão da Série B em 2022, estava por último no Valladolid, na primeira divisão espanhola. Ele teve mais sucesso fora do Uruguai, principalmente lá no México, onde treinou o Pachuca, né? Teve bons momentos em 3 temporadas consecutivas antes da sua chegada no Cruzeiro. Na Espanha foi bem, conseguiu o acesso no primeiro momento, mas na primeira divisão, em 15 partidas, acabou não aguentando o tranco e sendo demitido com 2 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Um nome jovem, claro, seria uma aposta, mas é um técnico gringo que me chama. Ainda falando sobre outras opções gringas livres do mercado, o Gabriel Milito também é mais um nome, técnico argentino, 44 anos de idade. O seu último clube foi justamente aqui no Brasil, a primeira passagem em território brasileiro, vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Foi vice-campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, mas em momento algum da temporada foi um Atlético que, sei lá, convenceu, não foi a realidade com o Gabriel Milito. Mas é um bom técnico, jovem, 44 anos de idade, eu coloco também como um dos favoritos da minha lista. Lá na Argentina também teve bons trabalhos, principalmente no Argentino Júnior, entre 21 e 2023, chegando inclusive até a fase mais aguda da Libertadores. Como jogador foi um baita zagueiro, né, se eu não estiver enganado, zagueiro volante, ele que atuou, por exemplo, pelo Barcelona, no Independiente e também no Real Zaragoza da Espanha, além da seleção argentina, onde jogou a Copa do Mundo em 2006, né, uma partida naquela Copa. O Gustavo Quinteiros também, o boliviano, foi demitido recentemente do Grêmio, técnico que tem dupla cidadania, também é argentino. Treinou por muitos anos o Emelec, também o Colo-Colo, o Al-Nassr na Arábia Saudita, passagens também na seleção boliviana, onde treinou na Copa América, né, de 2015, 2016 e 2011. Também foi jogador. A passagem dele de fato no Grêmio foi muito ruim, com apenas 18 partidas, sendo demitido na última semana, técnico que hoje também está livre. O Sampaoli, acho que o nome mais badalado dessa lista, mas também o mais caro. Técnico que está livre, foi especulado recentemente no Santos, no Flamengo. Seu último clube foi o Rennes, da França. Ele teve apenas 10 jogos por lá, com 3 vitórias. Seu último trabalho aqui no Brasil foi no Flamengo. O melhor ano dele, de fato, foi pelo Santos, lá em 2019, onde conseguiu boas campanhas no Brasileirão e nos mata-mata. Na Europa, a melhor passagem foi no Olympique de Marseille, em 2021, hoje com 65 anos de idade, dando sopa. O Hernan Crespo também, técnico com 49 anos, ficou livre no mercado, né, após deixar o Al Ain dos Emirados Árabes, especulado recentemente também no Santos e no Botafogo. Aqui no Brasil ele treinou o São Paulo.